Olá, hoje eu tô aqui com a Diala, a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre limites pessoais. Afinal de contas, como que a gente estabelece limites? É bom estabelecer limites? É ruim? Como é que é isso para as relações? Bom, vamos começar do início então de que toda relação afetiva exige algum nível de limite. Inclusive a gente pode pensar que uma relação que não tem limite, logo não tem respeito, né, enfim, é uma relação onde algo do amor, inclusive, pode estar falhando. Podemos pensar, né, já desde a criança, o quanto é importante o limite, o quanto o limite organiza a criança, né, e o quanto isso é um amor, né, dos pais para a criança, porque ela vai ter uma ideia de segurança, ela vai ter uma ideia, né, de como ela deve lidar com o outro também, lidar com as próprias emoções, né, e isso com certeza vai levar também para as relações afetivas futuramente. E até é curioso, né, Diala, quando a gente recebe os pacientes crianças, que a gente percebe que muitas vezes quando falta o limite, de alguma forma a criança busca por esse limite. Quer dizer, às vezes a falta do limite é algo que faz com que a criança incomode mais, digamos assim, né? Quer dizer, procure, faça, de alguma forma, provoque o adulto na tentativa de estabelecer esse limite. Ela também se sente, digamos assim, amada quando existe algo de um limite. Porque afinal de contas, como tu disse, o limite é uma forma de cuidado. E o limite, né, num relacionamento amoroso, se a gente for pensar, o quanto é importante, né, esse respeito, o quanto vai organizar essa relação e o quanto vai estabelecer essa individualidade de cada um, da pessoa poder ir em certos lugares, sair com amigos, coisas saudáveis. O quanto pode ser negativo, né, o outro querer controlar e achar que tem direito também de exagerar nesse limite, ou o outro não saber lidar também com esse limite, porque na relação de adultos também precisa de um limite, né, e até de um acordo, de poder dizer, olha, isso eu aceito numa relação, isso eu não aceito, isso também são limites, né, que vem muitas vezes desde a infância, da gente saber lidar com isso, lidar com frustração, e saber impor limites ou também saber receber esses limites, né? Curioso como isso envolve também o autoconhecimento, né? Quer dizer, eu preciso me conhecer primeiro para saber, bom, qual que é o meu limite para poder colocar esse limite pro outro, de modo que eu também não seja invadido por esse outro de um modo exagerado, né? Enfim, isso é uma coisa bem complicada, né? Porque na relação a gente divide um espaço e aí, pela própria natureza do que é uma relação, bom, algo da gente é, digamos assim, invadido pelo outro, a gente compartilha. Mas ao mesmo tempo, também é importante a gente ter o nosso espaço pessoal. Na verdade, isso é uma coisa que na nossa cultura fica um pouco, digamos assim, mal entendido, de que a gente precisa compartilhar tudo numa relação, a gente precisa ser 100% transparente. Quando, na verdade, eu costumo sempre dizer, aquilo que é 100% transparente não existe, né? Não dá pra ver. Então é importante também manter essa parcela daquilo que, bom, um campo pessoal, um espaço onde o outro não participa. Isso, inclusive, é saudável para a relação, né? Enfim, inclusive, para esse encontro, bom, a pessoa se torna mais interessante se ela tem coisas novas, digamos assim, para apresentar, experiências onde o outro não participa, né? Enfim, mas é óbvio, cada relação vai precisar estabelecer seus próprios limites, né, da sua maneira. Acredito que a gente pode estabelecer isso com acordos, né? Sim. A gente poder conversar sobre isso, né? Que a gente não tem muito esse hábito na nossa cultura de sentar com o nosso parceiro e dizer, olha, eu gosto disso, concordo com isso, não concordo com aquilo, até aqui eu aceito, até aqui não. Mas aí, né? Porque não discordar também, Exato, né? E tudo bem, e o outro ouvir, né? A gente também tem muitas vezes dificuldade, a gente só quer impor o que a gente quer e não ouve muito o outro, né? Então acho que é importante, acho que esses acordos é o que vão fazer esse relacionamento funcionar, né? E esses limites serem estabelecidos de uma maneira saudável. E lembrando então, pessoal, que estabelecer limites é algo importante em qualquer que seja a relação. Seja ela afetiva, seja ela com os filhos, seja ela familiar de outra ordem também, né? Com irmãos, pais, avós, ou seja ela profissional. Os limites são importantes e é saudável ter limites pessoais. É saudável ser respeitado e muitas vezes, para que isso ocorra, é necessário que se coloque os limites, que se comunique ao outro. E não apenas que se espere que o outro, bom, entenda que ali existe um limite onde ninguém nunca falou nada.